enxergar o potencial nas pessoas e o que ela pode ser, né? O que ela é, e entre ela ser o que ela pode ser e o que ela é, existe um abismo nesse meio. E esse pode parecer um assunto bem tranquilo, mas é um dos primeiros assuntos dos quais me fez ter a força para começar a gravar os vídeos. Por quê? Porque se existe algo no mundo que às vezes eu faço sem me preocupar muito e isso acaba gerando algo de bom, seria essa parte do potencial. Por diversos momentos de minha vida, eu encaminhei as pessoas para o trabalho. Eu falei, puxa, você se dá bem com esse tipo de trabalho. E aí eu ligava na empresa ou pedia para ela ir na empresa conversar. Ela acabava arrumando emprego e ficando durante anos, anos e anos. Vou dar um exemplo. Eu não me lembro o ano, mas eu lembro que eu tinha acabado de sair do ensino fundamental, que era o colegial, né? E eu fazia trabalhos em algumas empresas no comércio de Rio Claro, fazendo programação de computador. Naquela época, os computadores eles já começavam a ter nas empresas, as empresas queriam ter computador para organizar o estoque e tudo, mas existia uma livraria, uma grande livraria em Rio Claro. E nessa livraria, eu fui em um outro cliente, e esse cliente comprou um computador e acabou falando que precisava de um sistema, acabei indo lá. E eu desenvolvi um sistema para ele de gerenciamento de livros que ele tinha. Era um controle simples, né? Uma tabela de dados, uma ou duas tabelas, e tinha o cadastro do livro. Aí a pessoa poderia escrever o nome do livro. Naquela época não tinha internet, né? Então, se a pessoa quisesse pesquisar sobre peixes, por exemplo, então, conforme ela escrevia peixes, se a palavra começava com peixes, estivesse no meio do título, peixes, ou também no enunciado, num pequeno resumo do livro, ou no final da frase, apareceria uma lista com o ISBN, né, que é o número geral do livro, e que a pessoa poderia ver se ela tinha lá para comprar já e levar, ou encomendar. Aí a pessoa encomendando o livro, ela depois esperaria chegar e etc, né? E eu montei esse sistema e ele funcionou. Só que aí o que acontecia? Precisava-se digitar esses livros. Imagine um catálogo de livros. É muito grande, é imenso. Mesmo para naquela época, devia existir milhares, dezenas de milhares de livros. Então, não tinha um cadastro pronto, né? Ou poderia até ter depois, né? Bom, mas essa livraria, o dono da livraria, uma pessoa muito visionária, ele já viu o potencial se ele tivesse isso. Então, ao invés de pesquisar no catálogo em papel, pesquisava no computador e ia ficar ágil, né? Só que para ter esse catálogo no computador precisava ser digitado. Bom, quem iria fazer isso? E eu me lembrei de um amigo do colegial, né? E eu pensei, falei pro nome da pessoa, eu falei, eu vou trazer uma pessoa aqui que vai encaixar certinho. E fui até a casa da pessoa e trouxe ela para trabalhar. E foi paixão à primeira vista, vamos dizer, né?
vai chamar o primeiro empregado, contratou e ficou anos lá. Ele digitou tudo certinho. Por quê? Primeiro, né, uma pessoa digitar ela tem que ter calma, ela tem que ser uma pessoa metódica. E para trabalhar num ambiente de livros, tem que gostar de livros, né? E ele gostava muito. E também tem que haver uma compatibilidade entre empregado e empregador. Então, isso acabou ocorrendo. Depois eu vou passar um outro, né? A minha vizinha, né, que ela inclusive estudou comigo, ela estava procurando um emprego. E eu também encaminhei ela para determinado emprego e ficou também durante muito, muito tempo lá. E assim, por diversas vezes, diversas pessoas profissionais. Por quê? Porque enxergar o potencial na pessoa. Isso é algo que eu tenho nato. Não é tão difícil para as pessoas saberem isso. Eu, você, qualquer pessoa poderia claramente ter esse potencial e enxergar o potencial das pessoas. Mas é só prestar um pouquinho de atenção. E isso acaba... Teve uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, assim que eu conheci ela, pensei, que legal, essa pessoa puxa potencial, e depois eu descobri que essa pessoa já era dona de empresa, já tinha sucesso, e o trabalho dessa pessoa é incrível, de perfeição, algo que eu nunca vi em toda a minha vida. E aí eu fiquei feliz, porque eu achava que ela era uma pessoa que ainda iria entrar no mercado de trabalho e tudo mais. E no fim ela já tinha feito tudo isso. Então foi uma viagem no tempo, né? Mas então, esse tipo de situação, ela também pode ter um problema, né? O problema seria o quê? Às vezes, a gente vê uma pessoa, no meu caso, né? Que você, qualquer pessoa, pode ver aquela pessoa, ela seria uma ótima cantora, por exemplo. E essa cantora, ela tem a voz boa, né? Tem uma dicção perfeita, tem um tom ímpar. E a oitava dela é ótima, ela consegue manter o tom, sabe utilizar bem o diafragma. Bom, algumas coisas técnicas assim. Só que aí falta um outro lado, né, para a pessoa. Falta ela ter o quê? Ela ter paciência, né? Ela estudar música, ela ter um controle sobre sair à noite e não beber tanto, porque ela é a pessoa que vai cantar. Então, como que vai a pessoa cantando estar bêbada, por exemplo? Isso pode dar problema nas cordas vocais, porque o gelado ele danifica, né? Então, e aí a pessoa não dá certo. Então, quer dizer, a gente cria uma expectativa, criamos essa expectativa que ela tem o potencial, né, para conseguir, entre o que ela é realmente, né? E aí, por isso, esse abismo. E é uma coisa que eu comecei a perceber depois de muito tempo. Então, vou dizer que recentemente. Então, de certo modo, até tive sorte, né, de ter encaminhado essas outras pessoas a trabalharem, a encontrarem o seu dom natural, para essa percepção de saber o que cada pessoa poderia estar fazendo. Quem sabe eu não abra uma agência de emprego, né? Agência de aptidão, né? E esse abismo, talvez, ele possa ser diagnosticado previamente para que as pessoas possam chegar ao seu potencial. E tudo bem caso a pessoa, olha, você é uma ótima, né? Eu lembrei de um exemplo muito clássico, né? A pessoa é alta, né? Você daria um ótimo jogador de basquete. Aí a pessoa tem raiva disso daí, porque todo mundo fala para ela que ela tem alta jogar basquete.
Então, de repente, ela não gosta. Então, até aí tudo bem. Mas entre esse enxergar, né, nesse vídeo, eu gostaria de deixar esse pensamento para que possamos refletir, é que não criar expectativa nas pessoas, principalmente no trabalho. Porque, de repente, a pessoa está fazendo aquilo simplesmente por dinheiro, e pode ser uma coisa boa, né? Também, porque aí ela está trabalhando. Mas, de repente, as pessoas elas não atingem os objetivos que a gente imaginou. E não devemos ficar tristes, inconformados sobre isso. E também, por favor, não condenarem a pessoa por causa disso. De repente a pessoa não quer, a pessoa não está afim, a pessoa não tem o desejo, né? E a pessoa vai fazer outra coisa e tudo bem quanto a isso. Gratidão, gratidão, gratidão.